bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Futebol é paixão ou futebol é negócio? O ideal seria que fosse as duas coisas. Desde as origens do rude esporte bretão no nosso país, o amadorismo dá o tom. Os clubes cresceram, construíram estádios, aperfeiçoaram campeonatos e ganharam milhões de torcedores. E mesmo assim, estamos anos-luz atrás dos co-irmãos europeus. O resultado se vê dentro das 4 linhas. Os maiores craques do planeta jogam no velho continente. Pela TV a cabo chegam até aqui os principais campeonatos de lá. E até torneios menos concorridos, como o campeonato russo, já ganham espaço. O resultado desta globalização da bola pode ser claramente visto nas ruas das grandes cidades brasileiras. Camisas do Milan, do Barcelona ou do Manchester United são quase tão comuns quanto as do Flamengo, do São Paulo ou do Cruzeiro. Se há tanto dinheiro por lá, por que tantos clubes brasileiros estão com o pires na mão? Qual a explicação para um produto como o Flamengo, com mais de 50 milhões de consumidores, dar prejuízo? Está na hora de repensar o futebol brasileiro e alguns tabus precisam ser derrubados. Se não for a mídia, quem o fará? Vamos ver como ficou o resultado da votação da urna eletrônica no nosso site. A pergunta era: a mídia está conseguindo revelar a atualidade da Segunda Guerra Mundial na cobertura dos seus 70 anos? Ao todo foram 455 votos. 10% responderam que sim. 90% acreditam que não. A pergunta desta semana é: como avalia a imprensa esportiva brasileira? Crítica, complacente ou bajuladora? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. O fracasso de tradicionais times anos seguidos é um sintoma da falta de profissionalismo do futebol brasileiro. Mesmo atraindo milhões de torcedores e movimentando bilhões de reais, os clubes não conseguem ter lucros. Todo mundo alardeia que o Brasil é o país do futebol. Afinal, já conquistamos 5 mundiais e estamos prestes a realizar a nossa 2ª Copa. Mas por trás dessa fachada imponente, há muitos problemas. Para a Copa está programada a construção de novos estádios e grandes reformas em outros. Mas a reforma que realmente interessa na estrutura do futebol brasileiro é muito mais urgente. Com raras exceções, salários atrasados, dívidas, instalações inadequadas e amadorismo fazem parte do cotidiano de nossos clubes. Mas como o esporte pode ser tão deficitário se movimenta bilhões de reais? Por que não podemos seguir os exemplos de campeonatos europeus? A toda hora, surge um arauto da salvação do futebol tupiniquim, geralmente com soluções modernas e capazes de fazer com que tenhamos torneios tão lucrativos como os campeonatos inglês, italiano ou espanhol. Só que, uma após a outra, estas propostas vão se desfazendo, vencidas pelo sistema feudal montado por quem dirige o esporte no país. Recentemente, os principais clubes do país criaram um grupo de trabalho para estudar medidas drásticas para melhorar a saúde financeira dos clubes. Uma das ideias é adotar o sistema de licenciamento de produtos aprovado pela FIFA. A alteração do calendário das competições também entrou na pauta, principalmente depois que o próprio presidente Lula resolveu reclamar. Tal mudança, em princípio, poderia fortalecer os clubes brasileiros, já que evitaria o êxodo de jogadores para os endinheirados times estrangeiros, bem no meio da principal competição nacional. Mas o ideal seria exportar o espetáculo e não os jogadores. Estão conosco aqui no Rio Walter de Matos Júnior, diretor-presidente do Diário Lance, e a economista apaixonada por futebol, Helena Landau. Pela internet, a participação especialista do jornalista Juca Kfouri.
Você pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo telefone ou ir acessando twitter.com/obstv ou ainda através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org/interatividade. Participe! Helena Landau é economista, advogada, sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, é professora da Escola de Direito da FGV, aqui do Rio de Janeiro, escreveu colunas para o site no.com e para o site do Jornal do Brasil sobre futebol. É também botafoguense doente. Helena, como é que a gente resolve o problema do futebol? O problema é da mídia, o problema são as estruturas, o problema é dos políticos, dos cartolas. O economista, professor grande e presidente do Palmeiras, o Luiz Gonzaga Beluso, que devia estar aqui no programa, mas infelizmente teve que viajar, ele tem ideias, ele quer revolucionar, quer botar a coisa para funcionar. Como é que se põe para funcionar o futebol brasileiro? Fora do gramado, naturalmente. Bom, isso é pergunta para a gente ficar aqui até a final da Copa do Mundo. Mas vamos tentar ser bem objetivo. Acho que as propostas do professor Beluso, no meu ponto de vista, independentemente do mérito delas ou não, elas atacam de mais uma vez um pouco a maquiagem, o que está o entorno do futebol, sem a gente tocar nas questões fundamentais que você elencou. Acho que é a questão da institucionalidade do futebol. Se a gente tem sistema feudal, como a introdução falou, problemas das federações, representação, problemas graves da questão de arbitragem no Brasil, cada vez está escandaloso, os times sofrem terrivelmente com a arbitragem, péssima gestão dos clubes de futebol. Até jogadores que vêm da Europa para cá, porque a gente manda muito para lá, mas eles devolvem de vez em quando para cá jogadores indisciplinados, fora de forma, que no Brasil são recebidos como os grandes craques e salvadores da pátria. Então você tem tudo isso misturado. Chegando no problema da mídia, eu não sei o que eu responderia ali, mas evidentemente que a mídia tem um papel. A mídia no Brasil é uma mídia de torcedor, a mídia que fala com o torcedor, quem vai ser convocado, quem não vai ser convocado, se o técnico deve cair, se o técnico não deve cair. Raramente a mídia trata dos problemas institucionais. Por exemplo, a cobertura, com raríssimas exceções, aí o Walter que está conosco, pode falar um pouco mais. Você teve uma CPI do futebol que não teve continuidade. As pessoas não dizem que você tem problemas evidentes de arbitragem, e eu sou suspeita, evidentemente, porque o Botafogo está no centro do furacão no momento, questão de arbitragem, mas você tem, evidentemente, a qualidade da arbitragem no Brasil é vergonhosa. A qualidade dos campos de futebol no Brasil, para você botar craque jogando, é impressionante. A falta de transparência das finanças dos clubes, a falta de transparência das entidades que não são nem públicas nem privadas, CBF, dos 13, que acham que são privados, mas tratam com uma coisa pública, que é a paixão do torcedor pelo futebol. Então, o torcedor, na realidade, é um peão que é movido, e eu acho que a mídia joga com esse peão. Ele deixa lá os reis e as rainhas e todo mundo fora do jogo, e isso dá aquela noticiazinha do dia a dia do futebol. Se é possível interessar o torcedor por algo além, se o torcedor está consciente desse papel passivo, aí é uma outra discussão, né? Mas essa é um conjunto de coisa errada de todo quanto é lado. Vamos chegar lá.